Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo aqui no canal para elucidar, esclarecer algumas coisas a respeito da morte, da alma e da eternidade. Por isso que eu digo que a igreja é essencial. Foi por esse motivo que Jesus constituiu a sua igreja, instituiu a sua igreja, ali na pessoa do apóstolo São Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não tentarão contra ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas vão tomar a Bíblia e vão dizer assim, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Mas como é possível somente a Bíblia colocar um ponto final nas doutrinas cristãs? Como é possível somente a Bíblia? E uma doutrina que tem se anunciado muito no meio protestante é a chamada mortalidade da alma, que a alma morre junto com o corpo. E vamos lá, vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Eu vou deixar um pastor falar com a Bíblia e depois o outro pastor falar com a Bíblia. São vídeos um pouquinho curtos, você acompanha aí comigo e depois do vídeo eu venho dizer para você o que que a igreja acredita e por que a igreja ensina assim e tem autoridade para fazê-lo. Veja aí o vídeo. E o que acontece com a alma na morte? Bom, você viu até agora que o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. Esse é o significado. Deixar que a própria Bíblia nos responda essa pergunta. Tá? Vamos aqui para Ezequiel 18, versículos 4 e 20. Diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Nesse contexto, Deus está falando da responsabilidade pessoal diante de crimes e pecados. E aí Deus está ensinando aqui que um pai não deve ser morto pelo erro de um filho, nem um filho ser morto pelo crime, por exemplo, de um pai. E aí Deus diz assim, todas as almas são minhas. Lembra de Deuteronômio 10, 22? Com 70 almas teus pais desceram ao Egito? Não eram almas penadas. Na Bíblia, a alma é pessoa viva ou ser vivo. Tá? Eis que todas as almas ou pessoas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. De acordo com a Bíblia, a alma morre. A alma que peca morre. E eu pergunto, algum de nós não pecou? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz Romanos 3:23. Então, todos são mortais. Não existe alma imortal. A alma é mortal porque a alma é o ser vivo e porque lá em Gênesis 3, 22 a 24, o ser humano perdeu o acesso à árvore da vida. Há muita gente que acha que quando uma pessoa morre, um crente morre, a alma é que dorme. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando a Bíblia fala daqueles que dormem, ela não está falando da alma, ela está falando do corpo. Isso é uma espécie de eufemismo, de uma figura de linguagem para descrever a morte. Quando um crente morre, a Bíblia diz que o seu espírito é imediatamente aperfeiçoado e recebido na glória. Diz a Bíblia lá em 2 Coríntios 5:8 que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz mais a Escritura, lá em Filipenses 1:23, que morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Por exemplo, Jesus disse lá para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, é muito importante entender que o corpo dorme, aguardando ser acordado no dia da ressurreição, mas a alma ou o espírito vai imediatamente para Deus, já começa a desfrutar das venturas celestiais. Por que a Bíblia usa essa figura do sono para o corpo que morre? Primeiro, porque quem dorme vai acordar. E a Bíblia diz que quando um crente morre, ele está dormindo no Senhor e vai acordar no glorioso dia da volta de Jesus, quando os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida
outros para a ressurreição do juízo. Pronto, então você viu aí, né, dois pastores falando sobre a morte e sobre a alma. Se a alma morre junto com o corpo ou se a alma se desune do corpo, né, por ocasião da morte e se une com Deus ou é condenada ao inferno. Usando a Bíblia, vai dizer que o homem é alma vivente. Por que a Bíblia usa essa expressão, alma vivente? Por quê? Porque o homem é uma alma espiritual que habita também no corpo. Então o homem é formado de alma e corpo, uma parte material, uma parte espiritual. Isso a igreja responde de maneira muito farta para nós. E quando nós morremos, a alma se separa do corpo. Veja aqui, o Catecismo da Igreja Católica é o magistério da igreja que resolve esses dilemas. Quando a Bíblia fala algo e alguém interpreta de uma maneira e outro interpreta de outra maneira, com quem nós ficamos? Para onde nós recorreremos ou correremos? Então, ouviremos a voz de quem? Do pastor que está com a Bíblia e diz que a alma morre? Ou do outro pastor que está com a Bíblia e diz que a alma não morre? O que morre é apenas o corpo. Então, para onde nós iremos? Então, o católico, ele tendo prudência, ele não vai ficar nem com o pastor A, nem com o pastor B. Ele vai ficar com a Bíblia e o que a igreja interpreta dessa Bíblia. Por isso, a Sagrada Escritura, nós cremos, e também nós cremos no Sagrado Magistério da igreja e na tradição apostólica, aquilo que a igreja sempre viveu. Vamos lá, parágrafo 111 do Catecismo. Morrer em Cristo. Para ressuscitar com Cristo é preciso morrer com Cristo. O Catecismo da Igreja Católica diz. É preciso deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Segundo Coríntios 5, 8. Nesta partida, Filipenses 1, 23, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida ao seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Então, o magistério autêntico da igreja está aqui no catecismo, também não é o que o padre A, o B, C fala, mas é o que está no catecismo da Igreja Católica. O magistério autêntico da igreja vai dizer que a alma se separa, veja, nesta partida, que é a morte, a alma se separa do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Mas o que é, né, definitivamente a morte? A morte é o término da vida terrestre. Parágrafo 1007 do Catecismo. A morte é o término da vida terrestre. Nossas vidas são medidas pelo tempo, ao longo do qual passamos por mudanças, envelhecemos e, como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. Este aspecto da morte marca nossas vidas com um caráter de urgência. A lembrança de nossa mortalidade serve também para recordar-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Aí o livro do Eclesiastes vai dizer, capítulo 12, verso 1 e depois verso 7. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade. Antes que o pó volte à terra, versículo 7, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Aqui está o sentido da morte. O corpo volta ao pó de onde veio e o espírito, a alma, volta para Deus que o concedeu. Número 1008 do Catecismo. A morte é consequência do pecado. Então, o livro da sabedoria vai dizer que a morte, né, sabedoria 1, 13, vai dizer que a morte é consequência do pecado, né? O livro de Gênesis 3 também vai mostrar a morte como consequência do pecado. Deus disse, não toqueis no fruto da árvore que está no centro do jardim. Quando nele tocares, morrerás. Aí, veja, eu não vou nem abrir aqui a Bíblia para que o vídeo não fique tão prolongado, tão longo, mas Adão e Eva, quando comeram o fruto
da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreram imediatamente? Não. Mas a Bíblia diz que quando ele comesse, ele morreria. Ou seja, então ele não morre automaticamente, mas ele automaticamente ao comer morre uma morte chamada morte espiritual. Ou seja, ele perdeu a amizade com Deus, ele perdeu a amizade com o Criador. Então ele já morreu espiritualmente. Depois sofreria a morte física. Número 1008, como eu estava lendo. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Sagrada Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Veja, embora o homem tivesse uma natureza mortal, ou seja, um corpo semelhante ao corpo, entre aspas, dos animais, um corpo biológico, que era uma natureza mortal. Mas mesmo assim, Deus o destinava a não morrer, viver eternamente. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido a morte corporal a qual o homem teria sido subtraído se não tivesse pecado, ou seja, o homem não morreria, é assim o último inimigo do homem a ser vencido por Cristo. 1 Coríntios 15, 26. Aí nós vamos aqui para o parágrafo 10, 16. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo, transformado, unindo novamente a nossa alma espiritual. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Contudo, semeia-se no túmulo um corpo corruptível por causa do pecado e por causa da natureza biológica, um corpo que era suscetível à morte, porém de alguma forma Deus não iria permitir que nós morrêssemos. Ele ressuscitará um corpo incorruptível, um corpo glorioso como o de Cristo, um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Aqui São Paulo vai falar sobre a ressurreição. Então você pode ler depois sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15 todo. 10, 18 do Catecismo. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal. Não é o homem vai morrer corpo e alma. O homem vai sofrer a morte corporal. São Tiago, meus irmãos, deixa muito claro essa separação entre corpo e alma, quando ele vai exemplificar sobre a fé sem obra ser morta. Ele vai dizer, capítulo 2 de São Tiago, versículo 26. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então logo aqui nós podemos ver que existe uma separação entre fé e obra. Existe uma separação entre fé e obra. Se existe fé, e aqui nós podemos pensar como sendo a alma, podemos assim dizer, não estou dizendo que a fé é a alma nossa. Estou exemplificando, porque se Tiago deu o exemplo de que a fé sem obra é morta, como também o corpo sem a alma é morto, aí eu estou aqui querendo elucidar, mostrar que Tiago faz uma separação, porque existe duas coisas. Existe primeiro a fé e depois as obras. A fé é uma coisa, as obras são outra. Da mesma maneira, para exemplificar a fé, ele usa o corpo e a alma. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Alguém pode dizer que tem fé. São Tiago 2,19. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Alguém pode dizer que tem fé. No versículo 14, ele diz: de que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tiver obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Então essa fé é inútil. Uma fé sem obra é inútil.
Aí ele vai dizer que a fé sem obra é morta. Veja, então a fé é como se fosse o corpo sem o espírito. A fé sem a obra é como se fosse o corpo sem o espírito. E o corpo sem a alma é morto, né? Então é isso que está sendo dito. Parágrafo 10, 19. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte, ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade da salvação. E para concluirmos, eu queria ler aqui o parágrafo 10, 21 do Catecismo, para encerrar, falando sobre o juízo particular. A morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na segunda vinda deste. Mas, repetidas vezes, afirma também a retribuição imediata depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro vai falar que logo quando a gente morre, ali a gente sofre uma consequência, seja o céu para os justos como Lázaro, ou seja, o inferno para o ímpio como o rico. E a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas os adventistas, para sustentar a mortalidade da alma, deturparam até esse versículo. Eles vão dizer que Jesus falou assim: hoje mesmo te digo, ou te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Quando na verdade Jesus diz: eis que eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Porque qual seria o sentido de Jesus afirmar que ele estava dizendo hoje? Se ele iria morrer logo em seguinte, ele iria dizer amanhã, depois ou antes, ou... não tem sentido, né? Assim como outros textos no Novo Testamento falam de um destino último da alma, né? Deixa eu ver aqui, número 1796, Mateus 16, 26, né? Vai falar sobre... falam de um destino último da alma, que pode ser diferente para uns e outros. No parágrafo 10, 22 do Catecismo diz assim: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento de sua morte, num juízo particular, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação final para aqueles que morreram na graça de Cristo, e aqui nós chamamos de purgatório, esse estado da alma, seja para entrar imediatamente na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre no inferno. Então, quando você lê as Escrituras e você fica em dúvida, não permaneça com essa dúvida, porque senão Satanás vai te usar para que você crie doutrinas heréticas, doutrinas de demônios. Faça o que eu sempre aconselhei e aconselho. Vá até o magistério da igreja. Vá até o catecismo da igreja. Aqui está compilado aquilo que é a verdadeira fé da igreja e a interpretação autêntica das Sagradas Escrituras, que é exclusiva do magistério autêntico da igreja. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Encerrando aqui, nós somos corpo e alma. Quando nós morremos, o nosso corpo se separa da nossa alma, que segue para Deus, para o juízo particular e receber a condição eterna de salvo ou de condenado. E no dia do juízo final, no dia do juízo universal, quando Jesus retornar, a nossa alma se encontrará de novo e se unirá de novo ao nosso corpo mortal, corruptível, que será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade por ocasião da vinda de Cristo e da ressurreição e do nosso encontro com Ele. Dá uma curtida no vídeo se você ainda não curtiu o vídeo. Se você ainda não é inscrito, vem aqui, se inscreve aqui no canal e compartilha esse conteúdo e vamos evangelizar. E viva Cristo Rei, salve Roma, salve a Igreja de Cristo.